Aí a gente está aqui no final da nossa conferência We Are One, a primeira conferência da nossa juventude One, e a gente está com uma presença ilustre aqui, que é a Marine, o Daniel, seu esposo, e a gente quer fazer umas perguntinhas para vocês, estiveram aqui um pouquinho junto com a gente. Como é que foi assim conhecer a nossa igreja, nosso ministério para vocês? Olha, a gente esteve aqui há uns meses atrás na Fire Conference, mas agora a gente está conhecendo a Juventude One. Então, assim, a gente ficou maravilhado, né, de ver uma juventude apaixonada, uma juventude madura. Você não precisou ensinar, a gente não precisou ensinar ou esperar as pessoas aquecerem, vamos dizer. Você começa o louvor ali devagarzinho, o pessoal está aquecendo. Não, um povo mergulhando na presença de Deus, coisa mais linda. Jovens que entendem o amor de Deus. A gente cantou Me Ama, cantamos Anseio, cantamos Alfa e Ômega, e a gente via o pessoal desligado aqui da frente. Então não tem nada mais maravilhoso do que o ministro, que ele é esquecido aqui na frente. Esse é o nosso propósito. E a gente vivenciou isso aqui na igreja, na Conferência One. Está sendo tremendo. E o pastor já prometeu para o ano que vem, falou que vai ser uma bênção de novo, está todo mundo animado, todo mundo voltando ano que vem. Então você é o nosso convidado, viu? Que legal. Eu queria saber um pouco da história de vocês. Sei que vocês são do Rio de Janeiro, né? E Metade do Rio de Janeiro. Na realidade, a gente é o seguinte, eu sou alemão fajuto, cresci, na realidade eu nasci em Curitiba, meu pai estava fazendo estágio aqui. E a gente se conheceu, foi no CTM, seminário. Eu saí da Alemanha para fazer um seminário e ela saiu do Rio de Janeiro para fazer o seminário lá. E lá a gente, em Belo Horizonte, aí a gente estudando, depois de 2 anos a gente se viu, essa aqui ficou em mistério quando me viu. Mas eu fico brincando, a gente se achou lá com o mesmo propósito, com a mesma visão. Logo em seguida a gente casou e quando a gente já estava casado, morando na Alemanha, a Ana chamou a gente de volta lá do Diante do Trono e falou assim, ajuda a gente aqui no ministério. E é o que a gente tem feito até então, e de lá para cá as portas têm se aberto da maneira que a gente pode influenciar outras pessoas, que a gente simplesmente com o nosso testemunho de vida, de a gente casar virgem, que hoje em dia é uma raridade, a gente tem muita alegria de compartilhar que ainda vale a pena, sabe? Ainda existem pessoas esperando por você, que querem dar o que tem de mais precioso para você, a gente luta muito por isso, e a gente quer muito influenciar outras pessoas a vivenciarem isso também. Então, resumindo um pouquinho da nossa história aí, a gente sempre caminhando com Diante do Trono, com o nosso ministério paralelo, a gente tenta ser sal e luz por onde Deus nos levar. Que legal, vocês são mesmo uma família referência aqui no Brasil, né? A gente acompanhando nas redes sociais, muito legal vocês, as crianças. E faz quantos anos que vocês estão lá no Diante do Trono? Olha, a história é um pouquinho mais longa, né? Eu entrei no final de 2006, mas como ele mesmo disse, nós nos casamos em final de 2008. Então, eu vivi 3 anos na Alemanha até que a Ana ligou. A gente brinca que a Ana ligou tipo, era uma terça-feira. A gente perguntou, não, legal, Ana, glória a Deus, é de Deus. E para quando você precisaria da gente aí? Era uma terça-feira. Ela, olha, amanhã já tem ensaio. Aí, gente, como assim? Gente, no outro domingo a gente estava orando com a igreja. Foi. Os pais do Daniel lá em Munique abençoando a gente para o nosso retorno para o Brasil. E a gente não tinha ideia do que ia acontecer. Colocamos a nossa vida dentro de mala e viemos embora. E Deus fez infinitamente mais. Então, depois dessa chegada em 2011, a gente está aí servindo no DT até hoje. Essa é a alegria nossa, né? De participar, de fazer história com gente séria, com gente excelente. A Ana, a gente aprende com ela o tempo todo. A gente ama muito, né? Essa família que um dia abraçou a gente lá em Belo Horizonte, que um dia recebeu a gente. E a gente aprende demais com a simplicidade deles, com quanto eles querem, assim, exalar o Senhor. Eles não querem se perder, eles cuidam muito. E a gente percebeu isso de perto nos camarins, nos bastidores. E a gente, assim, é muito feliz de fazer parte dessa história. Que delícia! E como é para vocês, então, estarem juntos assim, viajando e com a família, como é que vocês lidam com isso, assim? Olha, a gente tenta equilibrar. Tanto eu sou filho de pastor quanto ela. Então, é muito mais fácil você deixar as crianças em casa, né? Mas a gente tenta mesclar isso muito bem. A gente também está aprendendo. A gente, na realidade, não tem uma solução, né? Só que a gente conhece a realidade de ser filho de pastor. Nós somos pastores de jovens, nós somos ministros. Então, a gente sabe a realidade que é de acompanhar um pai no to-do dele e de ficar em casa. E a gente conhece muitas pessoas, ou algumas pessoas que por causa disso, de não levarem o filho ou levarem demais, existia um desgaste. Então, a gente tenta levar o máximo possível. O Davi, por exemplo, nosso filho mais velho, ele com 2 meses estava com a gente em Israel. Ficou lá com a gente e foi muito bom, sabe? Hoje ele estava viajando com a gente ontem, ele estava viajando com a gente, ficou com a gente no altar tocando o tempo todo, super ativo, não é nada desgastante para ele.
E então a gente procura realmente tentar levar a família ao máximo possível, sem que seja desgastante, mas que seja bom, para que outras pessoas que talvez estão no namoro vejam, vale a pena, você não precisa abrir mão daquilo que Deus está te chamando por causa da família. Uma coisa pode acompanhar a outra se você, de fato, mergulha e abre mão do que você quer. A gente aprendeu esses dias que para você ser nascido de novo, você não precisa fazer força, você nasce, mas para você viver com Jesus, você tem que abrir mão de tudo. E é o que a gente tem feito, a gente tem aberto mão do nosso conforto, da nossa zona de conforto, daquilo que a gente quer para nós como pessoa, e a gente tem procurado o reino de Deus. Fala assim, Deus, faz em nós o teu querer, e Ele tem feito, sabe? A gente é testemunho no nosso casamento, com os nossos filhos. Quem dá vida é Deus. A gente tem visto muitas pessoas inférteis aí. E o que essas pessoas fazem? Quando tudo não funciona, eles voltam para Deus. Porque é Ele que é o dono da vida. E Deus tem nos presenteado com 2 filhos maravilhosos. E a gente tem aqueles tesouros que a gente quer orientar para o reino. E a nossa oração é essa, que mais pessoas possam viver e ter os privilégios de viver para Deus 100% que nem a gente está vivendo. E a gente tenta viver. Amém, que bênção. Antes de tudo, a nossa família é nosso ministério, né? Que legal ver isso na vida de vocês. Queria fazer uma perguntinha, assim, de uma história engraçada que vocês viveram no Diante do Trono para compartilhar com a gente. Quem quer contar? Não sei qual assunto que é. Você tem a memória excelente para lembrar. Vamos ver o que é. Vamos Não lá, sei. eu Você lembrei. quer que a gente só Lembrei. Olha só, gente, uma vez a gente estava ministrando, assim, mover de Deus, que no DT, assim, 3 horas de ministração e tal. E teve um momento lá que a gente falou assim, a Ana liderando, vamos orar pela cidade e tal, e todo mundo orando. Gente, estava um mover de Deus, que a gente estava fazendo um trenzinho no palco, era ainda aquela formação antiga, então mais de 30 pessoas no palco. Então imagina, tava assim, farra gospel, tava a festa do céu. Aí beleza, orando, eu acho, se eu não me engano era Goiânia, eu não lembro exatamente a cidade. Aí tinha alguém com uma bandeira no público. O que a Ana pensou? É a bandeira da cidade. Ela... Traz a bandeira, vamos orar pela cidade com a bandeira na mão. Trouxeram a bandeira e falaram o nome da cidade, e bandeira pra lá e bandeira pra cá no trenzinho. No final alguém disse, pastora, de onde é essa bandeira? Que não é da cidade. Então a gente orou pela cidade com a bandeira errada, querida. Nós profetizamos sobre a cidade com a bandeira errada. No final, ninguém conseguia acreditar. Meu Deus, mas ninguém avisou, já era, já tinha sido. Tinha, assim, muita gente lá, uma multidão. Mas Deus, a palavra fala que Deus não perdoa o período da ignorância. Então, como a gente estava ignorante a respeito da bandeira, estava tudo certo. Mas foi muito engraçado. Depois a gente não acreditava, a gente comentava. E todo mundo brincando, né? Na próxima cidade, vamos levar uma bandeira nossa, da cidade, mas confere se é a bandeira certa, que a gente viajava muito, e ficou aquela brincadeira ali. E de onde era a bandeira? Ninguém sabe? Ninguém sabe, nem lembro, mas não tem nem ideia mais. Já valeu a piada, né? Ai, que legal. Enfim, foi um privilégio ter vocês aqui, uma honra mesmo. Voltem sempre que a casa é de vocês. Obrigada. Foi muito legal, Deus abençoe o ministério de vocês. E é isso então, tá aqui a Marine, o Daniel, a família Friesen, falando um pouquinho da família e do ministério para vocês aqui no Alta Tensão. Obrigada.